Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Teresa Cast do grupo do TCA, nono A. Meu nome é Yuki. O meu é Danilo do nono A. O meu nome é Gabriel, nono A. Meu nome é Emanuel, nono A. E hoje faremos algumas perguntas aqui, entrevistando a senhora Sandra. E o nosso tema que nós escolhemos é falando sobre o racismo na escola e também no Brasil, etc. E nós temos algumas perguntinhas aqui para Sandra. Como, por exemplo, o que é desigualdade de gênero e raça? Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Sandra Félix dos Santos, eu sou professora há 23 anos, trabalho aqui no Teresa já tem 13 anos, dou aula numa escola estadual há 23 anos. E eu, ser uma mulher preta, periférica, eu posso dizer com muita tranquilidade que essa questão do racismo e a questão da desigualdade de gênero é um problema. A gente vê, eu pelo menos posso dizer como experiência, cotidianamente, o racismo velado e também descarado em várias situações, tanto na escola quanto na sociedade no modo geral. Então, acho que é um tema bastante importante para a gente discutir. E é uma luta minha bem antes de ter consciência racial. Eu fui adolescente nos anos 90, então eu fui perceber essa dinâmica do racismo mais afinco nesse período, e a partir dali eu entendi que era uma pauta minha, uma questão que estava intimamente ligada a mim e à minha luta também, né? E nos espaços que eu frequentei. Então, ou seja, todos os espaços que eu frequento, que eu já frequentei, eu trouxe uma pauta racial e uma pauta de gênero para ser discutida. Além da população negra, quais outros grupos são vítimas de racismo e discriminação no Brasil? Olha, pelo meu entendimento, pelo meu ver, pelo meu olhar, acredito que qualquer grupo que não pertença à burguesia, que qualquer grupo que não tenha a pele branca é um grupo, e que não seja homem, posso dizer assim, né? São grupos que sofrem preconceitos, de uma certa forma. As mulheres sofrem vários tipos de preconceitos, numa escala. As mulheres negras mais, as mulheres brancas menos, mas todas sofrem. Homens pretos, periféricos, homens brancos periféricos também sofrem, homens pretos mais do que os homens brancos periféricos, mas sofrem. Então, ou seja, qualquer grupo que não pertence a esse padrão heterocêntrico, burguês, né? E dentro de todo essa caixinha, né, que se tem, o machismo, o patriarcado e o racismo, né, protege todos esses grupos, são grupos que sofrem, né? Todos esses grupos que não pertencem a essa classe que eu mencionei sofrem com essas questões. Vou fazer uma pergunta também para a senhora. Qual seria a solução para acabar com o racismo no Brasil? Durante um tempo, eu pensava que políticas públicas resolveriam esse abismo que tem, né, de diferença entre pessoas pretas e pessoas brancas, enfim, pessoas não brancas e pessoas brancas. Eu achava que políticas públicas resolveriam essa questão, mas de um tempo para cá eu percebo que vai muito além de políticas públicas, porque a gente vem há anos lutando pela inserção do negro em vários espaços, e mesmo quando o negro consegue conquistar e adentrar esses espaços, ele não tem o respeito, né, como ele deveria ter pela sua qualificação, ou até mesmo o direito humano de poder estar em determinados lugares. Não importa. A pessoa preta, ela sofre em todos os espaços, em todas as classes, mesmo ela pertencendo a classes sociais abastadas, ela vai sofrer racismo. E como que a gente pode combater isso? Acho que o papel da escola, né, fundamental, leis que assim obriguem, escolas de elite também, né, a
a trazerem as questões da população negra, né? A nossa arte, a nossa cultura, o nosso meio de vida, a nossa ancestralidade. Mas ainda assim, eu acho que a gente está no século XXI, né? E ainda existe essa questão que machuca, que humilha, que maltrata, que judia, que detona, que acaba com a autoestima, que te empedreja num determinado lugar porque você acha que porque o racismo, né, ele te paralisa, né? Então, acho que a gente tem que começar a radicalizar mais com racistas. Tem que aproveitar todos os passos, vai. É a legislação, é a inserção, é a cota e também é a não aceitação do racismo, porque o racismo é uma forma de violência. Quando você sofre esse tipo de violência, você fica paralisado, você fica com o psicológico abalado, você fica com a autoestima abalada. Isso eu estou sendo muito radical, mas eu acho que nesse sentido a gente está falando de uma pauta muito grave. Uma pauta muito grave, que fere muitas pessoas, né? A gente é maioria no Brasil. Nós somos 54% da população. Por que a gente sofre tanto com algo que já poderia ter sido superado? E não supera. Não supera porque as pessoas insistem. Mesmo as pessoas que têm que conhecem da legislação, mesmo as pessoas que têm conhecimento, professores, embargadores, políticos, gente de classe média alta, que tem conhecimento, pessoas que estão na academia, mas elas insistem em manter os seus privilégios, e o racismo, ele faz com que essas pessoas permaneçam nos seus privilégios. Então, eu acho que assim, a partir do momento que a gente começar a revidar a altura, a gente vai começar a ver resultado, porque enquanto a gente for chorar na internet, a gente for pegar outros meios e os racistas não pagarem, literalmente, pelos seus crimes, a gente vai estar andando em ciclo, caminhando em ciclo. Porque nós temos uma lei educacional, né, que de 2003, né, que é a obrigatoriedade do ensino de literatura e história afro-brasileira, africana e também das populações indígenas. E ainda temos educadores, professores que se negam a trabalhar esses conteúdos, se negam a trazer a história, a verdadeira história de África. E aí a gente continua mantendo, né, fazendo a manutenção do racismo, quando a gente não discute as questões que nos envolvem, nós aqui, que somos pessoas pretas, né? Vocês são meninos pretos. Então, se a gente não sabe de onde a gente veio, se a gente não conhece a nossa história, a nossa ancestralidade, a gente vai acreditar, sim, no que dizem que a gente é inferior, que dizem que que a nossa religião é demônio, que dizem que a gente não tem intelectualidade. Por quê? Qual é a intenção, né, de fazer essa manutenção, né, dessa problemática? Vamos manter o racismo? Qual o interesse da manutenção do racismo? É sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. O que é desigualdade racial? A desigualdade racial, gente, ela está muito atrelada à questão dos privilégios, do privilégio branco mesmo, né? E a gente vamos perceber aqui no nosso bairro, na nossa comunidade, Jardim Santo André. Eu sou nascida e criada aqui, né? E a gente tem acesso a algumas coisas que a gente deveria ter por direito, que é garantido, direitos humanos, garantido na Constituição, como arte, a educação de qualidade, cultura, lazer. O que a gente tem de lazer aqui na nossa comunidade? O que a gente tem de espaços para a gente desenvolver a nossa arte, a nossa cultura? A gente está numa comunidade de maioria preta, imigrante, né? Se a gente pegar a população do nosso território, são de maioria preta, imigrante. E aí a gente leva 2 horas para chegar no centro da cidade, se a gente quiser ir num teatro, por exemplo, para poder assistir uma peça de teatro.
a gente leva 2 horas para chegar no trabalho, se a gente for trabalhar lá para os lados da cidade, né? Que é o que a maioria dos nossos pais, né, trabalhavam, nossas mães. Minha mãe mesmo trabalhou muitos anos antigamente se falava, né, casa de família. Hoje a gente já não tem mais esse termo, mas enfim, era uma realidade. Então, se a gente pensar os cargos, por exemplo, que são ocupados, cargos de um grau maior, tal, enfim, de gestão, direção, são de maioria pessoas brancas, né? E os cargos mais que não são tão de privilégio, né? Que são tão assim, os cargos, como posso dizer, por exemplo, na limpeza, a gente vai ver que a maioria da população que está dentro desses empregos são pessoas negras. Então, se a gente pensar também que o acesso à saúde, educação de qualidade, todas essas questões que eu apontei, de lazer, estão longe daqui, da quebrada, longe do nosso território, então a gente vê uma desigualdade racial aí. Se a gente pensar também que o nosso território tem lixão, né? Tem aterro sanitário e não tem parque de diversões, a gente vê uma desigualdade aí. Se você pega, por exemplo, vai para a Zona Sul, num lugar mais considerado de classe média alta, você vai ver que eles têm todas essas coisas que deveria ser direito para todos, né? Igualdade e tal, enfim. Mas a gente não tem aqui. E aí a gente vê a cor da pele das pessoas que estão aqui. E a gente vê a cor da pele das pessoas que moram lá. O acesso que eles têm e o acesso que nós temos. A gente tem uma desigualdade racial aí. Então, se a gente pensar também que a gente não consegue acessar, por exemplo, a universidade pública, porque a gente tem uma educação que não é que não tem tanta qualidade quanto a educação de pessoas brancas, né, da branquitude, e eles acessam a universidade pública. Você chega lá na universidade pública, dá para contar as pessoas pretas que conseguem acessar, né? Dá para contar as pessoas pretas que estão lá, a maioria branca. Se a gente pensar nos médicos que nos atendem, né? Qual é a cor dos médicos que nos atende? Quantos médicos negros nós temos? Quantos diretores nós temos de escola? Quantos gerentes de banco nós temos negros, né, atuando? Então, essa é a desigualdade racial, gente. E não é só por qualificação, né? Eu, por exemplo, para eu acessar o serviço público, como professora, eu fui lá e passei num concurso público. Mas eu tenho certeza que se fosse uma escola particular, assim como eu tentei várias vezes ingressar em escolas particulares, mesmo tendo competência para trabalhar numa escola particular, o meu padrão estético não é o padrão aceito pela maioria, né, das pessoas, enfim. Ser uma mulher que tem traços marcantes, né, da minha ancestralidade e tal, enfim. E é sobre isso. Eu acho que eu não queria, confundir, mas eu acho que ficou claro, né, se a gente pensar que as pessoas pretas estão em condições de desigualdade, de acesso de várias outras coisas, e a branquitude tem acesso. Mesmo, por exemplo, uma pessoa branca que mora numa quebrada, ela vai procurar um emprego, a chance dela conseguir um emprego mediante uma outra pessoa preta é bem maior, mesmo tendo as mesmas qualificações. É simples, é só vocês olharem a cor dos nossos governantes, né? Se nós somos metade da população, por que nós temos poucas pessoas pretas nos representando na política? Quantos professores negros vocês têm? Quantos médicos negros atende no nosso AMA? O exemplo é o mais didático possível para explicar essa desigualdade racial, tá bom? E como combater o racismo na escola? A escola, gente, é um espaço que, assim, eu falo que é o berço. É o berço do combate ao racismo na nossa sociedade. Por quê? Se a gente tem uma escola que deveria ser democrática, equitária, uma escola para todos. E aí a gente se depara com uma escola
que não aborda as questões raciais, né, da maneira que tem que ser abordada, que muitas vezes se nega a trabalhar alguns temas, porque fala, eu não sei trabalhar esse tema, não é meu lugar de fala. Todo mundo no combate ao racismo tem lugar de fala. As pessoas pretas, as pessoas brancas, e o racismo, ele não foi criado por nós, pessoas pretas, ele foi criado pela branquitude. Então, também é uma pauta da branquitude se rever, né, as suas ações perante o racismo. E o racismo na escola, ele deveria ser inaceitável, né? Ainda mais no nosso território. Eu gosto de trazer para o nosso território, porque eu estudei aqui nessas escolas. E eu estudei a vida toda nessas escolas. E era nítido. Eu percebi, assim, dos anos... Eu estudei nos anos 90. Então, assim, quem era a noivinha da festa junina? É uma menina branca. Quem era a Miss Primavera? Uma menina branca. Os autores que a gente pesquisava, né, a literatura, homens, né, de classe média alta, brancos. Então, se a gente não se vê nos livros, se a gente não se vê nos postos, se a gente não se vê representado, é óbvio que a gente vai entender que a gente não pertence àquele lugar, né? A gente fala, não, eu só sou mais um. E aí, quando você tem um aluno preto que se torna protagonista, né, dentro da escola, que ele consegue fazer um projeto, que ele consegue ter uma visibilidade, que ele consegue trazer os seus para dentro da sua escola. Não estou falando literalmente a família, mas assim, um ator negro, um escritor negro, um jogador, um intelectual negro, uma mulher negra que criou algo, uma cientista. Enfim, a gente vai criando uma autoestima na juventude preta, na criança preta, entendeu? E aí ela vai falando, eu posso. E ela também vai ser arma poderosa para combater o racismo dentro da escola, porque quando ela vê um ato racista, seja quem for, seja qual for a pessoa, independente do cargo que ela ocupa dentro da escola, ela vai saber identificar. Fulano foi racista e racismo é crime e a gente vai fazer a denúncia. Não importa quem seja, tá? A gente tem que banir o racismo recreativo dentro da escola. Os meninos pretos e as meninas pretas não podem aceitar racismo recreativo na escola, porque não é uma brincadeira. Chamar o colega de macaco não é uma brincadeira. Professora, mas eu também sou preto. Não é uma brincadeira, gente. Ofender um cabelo que tem uma textura diferente. Falar, fulana tem o cabelo duro. Gente, isso não é brincadeira. É ofensivo, machuca, abala a autoestima. Então, primeiro lugar, é entender que a escola não é espaço para racismo. A escola é espaço de igualdade, de equidade, tá? E a gente cobrar também. Vamos cobrar. Vocês estão tendo a oportunidade de saber que vocês podem cobrar. Professora, por que a gente não está estudando História da África, se está no nosso currículo? Eu quero saber de onde veio os meus ancestrais. Professora, por que a gente não faz, não estuda, por exemplo, uma escritora, Maria Firmino dos Reis, que é uma escritora do período do romantismo do Brasil? Por que a gente tem que estudar os homens brancos desse período e não podemos estudar a Maria Firmino, que também é desse mesmo período? Então, a gente entender que os nossos heróis também passaram por aqui e fizeram história, mas a história não conta. Então, procurar saber e questionar e falar, gente, não tem como não trazer a história e a cultura afro-brasileira para dentro de uma escola de maioria preta, que é a nossa, entendeu? A nossa escola é de maioria preta. Então, a gente tem que ter esse entendimento e fazer a cobrança. E também se incomodar com atos racistas dentro da escola,
colega chamou fulano e tal, falou, irmão, é o seguinte, não é legal. Não é legal porque isso machuca a autoestima da criança preta, do menino preto. Então é nesse sentido que a gente tem que nunca baixar a cabeça. A gente tem que valorizar sim a nossa cor, a textura do nosso cabelo, nossos traços. São heranças que nós herdamos dos nossos que sofreram muito no passado. E sem diminuir ninguém, sem menosprezar ninguém, mas temos que sim trazer esses trabalhos de pessoas grandiosas que vieram antes de nós para dentro dos espaços escolares. Não estou falando especificamente dos alunos, tá? Porque não era nem para estar discutindo essa questão, porque era para a escola ter uma pauta antirracista do começo ao fim, porque a gente tem uma legislação para isso. Então, se a gente não está cumprindo essa legislação e não está conseguindo fazer que a escola deixe de ser racista, que não haja racismo dentro da escola, então a gente está errando. Porque a cultura a escola, ela reflete, né, a cultura do território. Então, se o território, a gente tem racismo no território, a escola também vai refletir o racismo, porque aqui é onde deságua todas as questões da sociedade. Porém, se a gente não problematizar isso, a gente não resolve. E a gente tem que problematizar isso. Não é legal, racismo não é legal, é crime, para que a gente consiga transformar a nossa sociedade. Mas está um processo muito lento, então a gente tem que agilizar isso. E essa é a missão de vocês, agilizar para que seja abolido qualquer ação, atos racistas dentro da nossa comunidade escolar. Bom, é isso. Obrigado, professora Sandra. Obrigado a todos que estavam aqui, né, do meu grupo. Tereza Cast se encerra por aqui. É isso, galera. Falou, tchau, até a próxima. Valeu. Obrigada, meninos, pelo convite. É nóis. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.